Olá galera, como vocês estão? Hoje nós vamos gravar mais uma videoaula e hoje o nosso tema, o nosso assunto, o nosso bate-papo é sobre os tecidos linfóides e o sistema linfático da face, tá? Vamos abordar alguns linfonodos, algumas áreas bem importantes para o exercício da nossa profissão como cirurgião dentista. Os linfonodos, gente, a principal função dos linfonodos é o que? Reter e fagocitar as células cancerígenas, bactérias, vírus, ou seja, é como se ele fosse um filtro. Ele é uma barreira e impede com que essas células, tanto células cancerígenas, quanto bactérias, quanto vírus, eles caiam na corrente sanguínea. Então é uma barreira para impedir justamente a disseminação dessa doença direto nas vias sanguíneas, tá? Os linfonodos, os principais que nós vamos abordar aqui, são os linfonodos submandibulares, os submentonianos ou submentuais, os linfonodos cervicais profundos, tá? Então aqui um quadro bem explicativo, bem interessante. Os linfonodos submandibulares, eles são responsáveis pela drenagem tanto de infecções, questões de infecção, como nós abordamos, de células cancerígenas, toda essa região da drenagem dos dentes superiores e inferiores da boca, com exceção dos incisivos inferiores, tá, gente? Bem interessante. Então, todos os dentes superiores e inferiores, com exceção dos incisivos inferiores, tá? E essa drenagem, ela passa para os linfonodos submandibulares e em seguida para os linfonodos cervicais profundos, tá bom? O próximo linfonodo que vamos abordar é os submentuais ou submentonianos. Qual é a forma de drenagem? Ele drena os dentes incisivos inferiores, faz também a drenagem para o grupo submandibular, que pode ser também para os cervicais profundos, tá? Então ele acontece o quê? Submentoniano ou submentuais, vai para os submandibulares e depois vai para os cervicais profundos, tá? Pode vir tanto para os submandibulares, que vão desencadear nos cervicais profundos, ou diretamente nos cervicais profundos. Esses linfonodos submentuais é responsável por toda a região do mento, pele do mento, lábio, toda essa área dessa região, incluindo os incisivos centrais, aliás, os incisivos inferiores, eles são drenados para essa região. Temos também os linfonodos cervicais profundos, são esses que nós abordamos aqui logo no início. Esses linfonodos cervicais profundos, eles são bem importantes porque eles vão desencadear já na corrente sanguínea, tá? Então, eles são responsáveis pela raiz da língua, assoalho da boca, essas regiões bem mais profundas. Por que é interessante nós sabermos para qual linfonodo vai ocorrer essa drenagem? Porque vamos ter um exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se nós fazemos um diagnóstico de uma lesão em boca, na região de soalho da boca, uma lesão que nós detectamos, vamos ter que fazer biópsia, pode ser uma lesão pré-cancerígena, e nós temos uma outra lesão em lábio, digamos um lábio numa região não tão próxima dos linfonodos profundos, dos linfonodos cervicais profundos. Qual região seria mais difícil de tratamento, um prognóstico mais difícil? Lógico que seria a região de soalho da boca, porque ela se encontra bem próximo dessa região que vai ocorrer justamente a drenagem para esse linfonodo cervical profundo. Então, quanto mais essa região for abordada, quanto mais essa região for atingida, mais risco para o nosso paciente, mais podemos dizer, uma piora no prognóstico desse paciente, principalmente em casos de câncer, tá? Temos também algumas características interessantes sobre os linfonodos. Quando nós fazemos a palpação dos linfonodos e o paciente relata que tem dor ou que os linfonodos estão firmes, que eles têm mobilidade, que eles estão um pouco mais aumentados, com sintomatologia dolorosa, nós podemos desconfiar de uma infecção. Já em casos onde temos um aumento de volume, onde eles estão mais duros, ocorre uma fixação nos tecidos vizinhos, nós podemos desconfiar de nódulos metastáticos, tá? Bem interessante, então, essa questão da parte de linfonodos, da parte
de palpação dos linfonodos agudos, que pode ter alguma doença bacteriana, alguma infecção, e com relação aos nódulos metastáticos, que pode ter relação com o próprio câncer de boca e metástase, tá? Então essa foi a nossa aula sobre a parte dos linfonodos. Espero que tenham aprendido um pouco. Estudem o material base que nós passamos, tá bom? Ótimos estudos.